Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é discorrer um pouco sobre um livreto que eu organizei juntamente com minha família sobre o modo de rezar o Santo Rosário ou Terço de Nossa Senhora. E eu penso ser bastante importante, necessário e proveitoso fazer esse vídeo para esclarecer algumas coisas, algumas questões, não apenas em relação ao próprio livreto em si, mas a necessidade de, nos tempos atuais, a gente se voltar para a oração, uma vez que está uma confusão muito grande, debates exagerados, discussões, divisões no meio, digamos assim, católico, tradicional, e tudo isso aí é extremamente nefasto, muito nefasto, não agrada a Deus em nada. Discussões tolas, discussões vãs. E eu meditando, cheguei à conclusão de que nós precisamos mais de oração para que nós acalmemos nossos ânimos, devotemos a Deus de todo o coração, o nosso intelecto, a nossa vontade, para que nós possamos enxergar a verdade e ser direcionado pelo próprio Deus. E, sobretudo, com o auxílio de Nossa Senhora, a nossa corredentora. E por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque realmente tem muitas discussões vãs, acaloradas no meio católico. E, de certa forma, me deixa um pouco triste, porque cada qual quer ter razão, cada um quer demonstrar que reconhece a verdade, que é uma troca de acusações, mas se vê no meio disso tudo pouca caridade, pouca devoção verdadeiramente para com Deus, tanto a inteligência quanto a vontade submetido a Deus, muito orgulho, muito ego. E isso acaba afugentando muitas pessoas, até aqueles que querem se converter mesmo. Vejo também pessoas recorrendo a inteligências artificiais para, digamos assim, buscar argumentos de textos sagrados ou mesmo de documentos da igreja. Tá uma confusão imensa, uma confusão imensa. E no meio disso tudo, nós temos dezenas de tesouros, milhares de tesouros da Santa Igreja, e tem esse que eu vou falar para vocês agora, vou passar a discorrer, que é um dos tesouros que Deus nos concedeu diretamente dos céus, pela mão de Nossa Senhora, pela mão do Filho de nosso Senhor Jesus Cristo, pela mão da Mãe do nosso Salvador. E a gente tem que respeitar mais o Santo Rosário, rezar, levar em consideração os seus benefícios, que são imensos, que são inestimáveis. Dito isso, vamos adentrar então, aqui propriamente no livreto que eu organizei, juntamente com minha família, claro. Vamos lá então. Antes de tudo, eu quero informar que aqueles que querem ter acesso a esse livreto, querem ele para usar como a leitura, ou aliás, a recitação do texto, a oração do texto, do rosário, eu vou deixar na descrição do vídeo o número do meu WhatsApp, e aqueles que tiverem interesse, quiserem esse livreto, eu disponho gratuitamente, sem nenhum problema. Tem duas versões que eu deixei, tem essa versão aqui
que ela tem um fundo um pouco mais creme, sei lá, cor de areia, alguma coisa do tipo, e que eu percebo, pesquisando, vi que é uma das cores melhores para se ler em tablets, computador, notebook, o próprio celular, e assim sucessivamente. E também fiz essa edição aqui, essa versão, para impressão. Você pode imprimir. E uma coisa interessante que eu deixei aqui, eu deixei um local reservado para colocar uma foto da família. Por exemplo, só a título de exemplo, esse aqui é o da família minha aqui de casa, né? Lógico. E tá aqui, eu coloquei a foto, eu mesmo coloquei. Coloquei essa moldura aqui e coloquei a foto. Achei bonito, interessante. Para ser assim, bem personalizado, bem da família mesmo. Porque o rosário, né, eu considero uma das orações mais úteis para unir a família, os filhos, e também para, digamos assim, para a nossa santificação de toda a família. Deixando claro também que isso aqui se trata da segunda edição. A edição anterior era essa daqui, deixa eu ver se era essa aqui, deixa eu ver, não, era essa daqui. Tá aqui a edição anterior, era mais simples, com 16 páginas, essa outra já tem 25, e as orações eram todas em português. Tá aqui a edição completa, é bem mais simplificada. E eu vou discorrer sobre a segunda edição para mostrar a diferença, né, entre a primeira e a segunda edição. Bem, vamos lá então. Eu fiz um prefácio porque eu considerei importante para as pessoas compreender as escolhas que eu fiz, porque eu optei por determinadas orações, por determinados termos e assim sucessivamente. Vamos lá então. Eu vou ler o prefácio na íntegra e vou explicar algumas coisas, porque não deu para colocar tudo aqui, porque senão ia ficar um prefácio muito longo. Vamos lá então. Este livreto surgiu de maneira espontânea. A ideia era de ordenar as orações juntamente com a contemplação dos mistérios, mais adequando a nossa dinâmica familiar. Resolvemos então organizar o modo de rezar o Santo Rosário, o texto de Nossa Senhora, ordenando suas orações e contemplação dos mistérios, pois geralmente lançávamos mão durante sua oração a diversos devocionários, como o Rosário Meditado, atribuído a São Luís Maria Grião de Montfort, da editora Santa Cruz, o Devocionário Alimento da Alma Devota, também da edição Santa Cruz, o Devocionário Cotidiano, da editora Caritate, e o devocionário conhecido como Escudo Admirável, do padre Manuel José. Todos esses devocionários a gente sempre lançava a mão, porque tinha uma oração em um que a gente rezava um mistério no outro, uma meditação em outros. Aí a gente, aqui na família, resolveu fazer uma compilação das orações, dos mistérios e das meditações em um único livro, que é esse aqui, esse livreto. E essa ordenação, juntamente com a escolha das meditações, se tornou muito útil e nos rendeu muitos frutos. E esta já é a segunda edição, como eu já falei para vocês. Assim, resolvemos disponibilizá-los, pois consideramos que este livreto, que é uma simples ordenação do modo de rezar o Santo Rosário, o texto de Nossa Senhora, adequado à nossa dinâmica familiar, possa ajudar outras pessoas. Eu sei que cada pessoa, acredito, tem uns devocionários, cada tem suas preferências por algumas meditações, e assim sucessivamente. Esse livreto não é, digamos assim, um modo acabado de se ler, de se recitar, de se rezar o Santo Rosário, não. É apenas aqui da família
Mas as orações, como as orações são comuns, são dos tesouros da Santa Igreja, então eu penso que possa ser útil também para outras famílias. E outras pessoas também podem se inspirar nele aqui, fazer seus próprios, por exemplo. Espero que tenha dado para compreender. E outra coisa, pessoal, esse livreto não é para vender, não está à venda. Eu peço àqueles que tiverem acesso, que eu doar, assim, que eu vou disponibilizar, né, gratuitamente. Não os vendam. É gratuito, é para todos. Eu não tenho interesse nenhum em ganhar dinheiro com isso aqui, porque nada aqui é meu, são só tesouros da igreja. Eu apenas fiz uma ordenação e estou compartilhando, apenas isso. Vamos lá então. O livreto está dividido em 4 partes. São as orações iniciais, a primeira parte. A segunda parte é o oferecimento. A terceira parte, o início propriamente dito do Santo Rosário, com suas orações, que é o Credo, Padre Nosso, Ave Maria, Glória ao Padre, e ó meu Jesus, e os mistérios propriamente dito. E a quarta e última parte são as orações finais, que eu vou mostrar para vocês. Implementamos, nesta atual edição, algumas melhorias. As principais orações estão em latim e português. Quando eu falo essas principais orações, são as orações que a gente reza durante o terço, ou o rosário, exceto a ladainha de Nossa Senhora, que eu não coloquei em latim. No futuro talvez eu coloque, mas eu não coloquei, decidi no momento não colocar. Acrescentamos outras orações, como a invocação ao Espírito Santo, ação de graças e saudação final. Na edição anterior, eu tinha falado sobre a invocação ao Espírito Santo, só que eu apenas mencionei e não falei. Deixa eu até mostrar para vocês a edição anterior, que é essa daqui, ó. Primeiro nos persignamos e invocamos o Espírito Santo. Aí eu coloquei só a persignação, né, e o sinal da cruz, mas não coloquei a invocação ao Espírito Santo. Mencionei, mas não coloquei. Mas agora eu coloquei nessa edição, que é extremamente necessário. E por que eu coloquei a invocação ao Espírito Santo? Porque vivemos tempos turbulentos, tempos enganosos, de falsidades, e o Espírito Santo é o Espírito da verdade, o Espírito que nos vai conduzir e nos vai mostrar a verdade, além de ser o próprio Espírito Santo quem verdadeiramente nos converte e nos mostra a verdade. E nos tempos atuais a gente vive esse tempo de escuridão, tempo de confusão, de enganação. Então a invocação do Espírito Santo é extremamente necessária. Agora, lógico que a gente tem que rezar com fé, com fervor, como todas as orações, né? Mas a ação de graças eu resolvi colocar, por quê? Porque eu, lendo, né, estudando o Catecismo Romano, lá fica bem claro o seguinte, que a oração, como que é um clamor, digamos assim, é um momento íntimo de nós mesmos, do nosso ser para com Deus, e esse momento, ele geralmente tem 2 partes. Ou a gente pede algo a Deus, ou a gente agradece a Deus. E como no rosário, que vocês vão ver, né, nas meditações, tem bastante petições, então é necessário também que a gente renda graças a Deus. Demonstremos a Ele que nós estamos sempre agradecidos, e essa oração é muito importante porque mostra, como vocês vão perceber, né? Talvez eu não leia, mas vocês vão perceber, que fala um pouco da gente, de quão, digamos assim, preciosos nós somos para Deus, ao ponto de Ele doar a própria vida por nós, e com nosso Senhor Jesus Cristo, nos resgatar, nos fazer do nada, nos tirar do nada e fazer para Ele,
e compartilhar da sua felicidade, ou seja, a beatitude eterna. E a gente, por mais que agradeça, nunca vai agradecer suficientemente, mas nós temos que agradecer. E por último, eu acrescentei aqui a saudação final, que o padre, que eu falei, né, deixa eu ver aqui o nome dele, que eu esqueci, é o padre Manuel José, nesse devocionário, no modo de rezar o rosário que ele apresenta, ele mostra, ele deixa essa saudação final, que é inspirada em São Grião de Montfort. Eu achei muito importante, que ela vai ficar após a ladainha de Nossa Senhora. Aqui, ó, incluímos um apêndice também com as promessas de Nossa Senhora a quem reza o Santo Rosário. Reservamos o local para colocar a foto da família, que eu já mostrei para vocês. Retiramos as notas de rodapé com o objetivo de não interferir nas orações e meditação dos mistérios. Por que eu fiz isso? Na edição anterior, deixa eu ver aqui, eu coloquei aqui, ó, como vocês podem ver, ó, algumas notas de rodapé, tá aqui. Só que eu percebi que pode interferir, né? Quando as pessoas estiverem lendo, estudando, podem querer ver isso aqui e interferir na leitura ou durante as meditações. Aí eu resolvi retirar as notas de rodapé, mas eu incluí ela aqui no prefácio, que eu vou apresentar para vocês agora. É necessário discorrermos mais sobre esse último item, ou seja, as notas de rodapé, pois tinham a finalidade de esclarecer algumas questões importantes. Vejamos. É de suma importância rememorarmos ou explicar para os que desconhecem o significado de cada cruz que fazemos ao nos persignarmos. O que é a persignação? São aquelas 3 cruzes que a gente faz, né? Faz a primeira na fronte ou na testa, né? A segunda na boca e a terceira no peito. E cada uma dessas tem um significado. Mas eu acredito que boa parte das pessoas, boa parte dos católicos que fazem essa cruz, não sabe o significado. E como é sempre, né, no início, no princípio, a gente sempre geralmente faz, né? Nas orações, ou até mesmo cotidianamente a gente faz isso aí nas orações diárias, e eu pensei extremamente necessário a gente conhecer, né? Então é o seguinte, a da fronte ou a da testa significa que não nos acovardamos por sermos cristãos. E a gente vê muitas pessoas hoje se negando, muitas das vezes, fazer o sinal da cruz. Seja por perseguição, por isso e aquilo outro. Mas o católico, ele não pode ser covarde. Então essa cruz da testa é justamente para dizer que ele não é covarde. Ele sempre vai afirmar sua fé. A da boca, que estamos, significa que estamos resolvidos a fazer profissão pública da nossa fé. Ou seja, cada cruz que a gente faz, a gente está fazendo uma promessa, é um compromisso. Não é apenas um símbolo, alguma coisa apenas para, tipo, enfeite. Não, é um compromisso, é uma questão de fé. Ou seja, a cruz da fronte ou da testa é para dizer que nós não nos acovardamos por sermos cristãos. A da boca é que estamos sempre resolvidos a fazer profissão pública da nossa fé, em qualquer lugar. E infelizmente, né, hoje está muito difícil isso, mas a gente não pode se acovardar. A gente tem que se fazer profissão pública. E a do peito é que morreremos antes do que abjurar, ou seja, o peito, né, o coração, geralmente ali fica na região do coração do nosso ser, é de onde sai, né, digamos assim, todas as nossas intenções, como está nas escrituras. Então é para a gente realmente afirmar que a gente prefere morrer a abdicarmos de sermos cristãos. Preferimos morrer a negar nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tirei isso aqui, extraí da obra do
Cônego Bollinger, chamado Doutrina Católica, tomo 1, editora Santa Cruz, edição de 2021. Por que eu estou colocando aqui a referência? Porque eu não quero fazer disso aqui um livro acadêmico, uma obra acadêmica, colocar bibliografia ou referências bibliográficas no final. Eu estou colocando aqui para ser mais simples. Vamos para a segunda parte, né? Que era a segunda nota de rodapé que tinha no interior. A oração do primeiro oferecimento foi retirado do seguinte devocionário, Escudo Admirável, que o autor, né, o padre Manuel José, já falei, e tem uma outra oração, né, que eu coloquei também, que foi retirada do devocionário cotidiano da editora Caritate, e também ela consta no Rosário Meditado, segundo o método atribuído a São Guilherme de Montfort, da editora Santa Cruz. O segundo oferecimento, eu vi que tem outros devocionários. Por isso que eu coloquei assim. Essa primeira eu não tinha muito conhecimento dela, mas essa segunda sim. Aí eu coloquei as duas. Eu penso ser útil. Outras pessoas podem ter outro oferecimento, mas eu coloquei essas duas. A terceira nota do rodapé que tinha no anterior, que eu mantive, né, e coloquei aqui, é a seguinte: a oração, ó meu Jesus. Isso aqui é bastante importante, eu peço que preste bem atenção agora. Por que essa oração, ó meu Jesus, eu fiz questão de discorrer um pouco sobre ela? Por causa do seguinte: reza-se de forma errada essa oração. Eu também rezei durante muito tempo de maneira errada, equivocada. Assim como todos vocês que estão assistindo a esse vídeo, acredito, foram instruídos no modernismo, mal catequizados, mal educados na doutrina cristã, nos princípios católicos. Mas, né, a verdade, ela sempre vem à tona e a gente sempre tem que, uma vez conhecendo a verdade, nós não temos opção de escolher a mentira, o erro, a falsidade. Por isso que nós católicos, a Santa e Verdadeira Igreja, sempre condenou a liberdade religiosa. Por que a liberdade religiosa é condenada? Porque uma vez Nosso Senhor Jesus Cristo, fundando a própria Igreja, nos mostrou a verdade, Ele é a própria verdade, nós não temos opção de escolher o erro, a mentira, sem prejuízos. Então, Deus não nos dá outra alternativa a não ser Ele mesmo. Essa é a alternativa que Deus nos dá. É Ele mesmo. É a felicidade. É gozar da beatitude. A outra é que nós escolhemos, mas Deus não dá duas alternativas. Isso é bem claro quando nosso Senhor Jesus Cristo afirma que quem não está com Ele, está contra Ele. Quem não junta com Ele, espalha. Então, uma vez a gente conhecendo a verdade, nós somos obrigados a aderir à verdade. Nós não temos escolha para optar pelo erro. Isso é falso. Isso é modernismo. Isso é heresia. É apostasia. Isso aí faz parte da falsa igreja. Não nós que conhecemos a verdade. Mas vamos dar continuidade. A oração, ó meu Jesus, reza-se de forma errada essa oração, como afirmei. Até mesmo entre os católicos tradicionais. Eu coloquei católicos tradicionais aqui entre aspas. Por quê? Porque não existe católico sem ser tradicional. Isso é falso. Ou você é católico ou você não é católico. Simples assim. E todo católico, ele recebe toda a tradição, desde nosso Senhor Jesus Cristo, que passou para os apóstolos, para os presbíteros, para os bispos e chegou até nós. Ou seja, essa tradição. Todo católico, ele recebe toda essa herança. A partir do momento que você se batiza, renega Satanás, e a partir daquele momento você afirma que vai viver para Cristo, então você recebe toda essa herança.
toda essa tradição. Então, afirmar que você é um católico tradicional, isso aí não existe isso. Todo católico, essencialmente, ele é da tradição. Mas por que se afirma hoje católicos tradicionais? Porque hoje existe essa falsa igreja, né? Que existem os católicos progressistas e os católicos conservadores, os católicos mais tradicionalistas e os católicos comunistas, seja lá o que for. Mas nenhum deles são católicos. Fazem parte da falsa igreja. Mas vamos dar continuidade. A oração correta, conforme o opúsculo de autoria do Visconde de Montelo, que a gente vai ver aqui, chamado Os Episódios Maravilhosos de Fátima, aprovado por José, bispo da Guarda, em 1921, e que foi ensinada por Nossa Senhora aos pastorinhos de Fátima em 1917, é a seguinte: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Essa é a oração que Nossa Senhora revelou aos pastorinhos, mais precisamente a irmã Lúcia, como a gente vai ver. Já a comumente rezada é a seguinte: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Até aqui está tudo bem. Agora a segunda parte, ó: levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Não é essa. É essa aqui, olha só a diferença. Aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Eu conversando, né, com algumas pessoas, e uma delas, né, falou o seguinte: não, são praticamente a mesma, não tem muita diferença. Tem sim, porque se não houvesse diferença, a gente só rezava a primeira, que é digamos assim, a autêntica. Se existe duas versões, é porque uma quer se diferenciar da outra. É que nem a tradução das Sagradas Escrituras. Existe a tradução autêntica, considerada até mesmo nos concílios de Trento e o Concílio Vaticano, que é a Bíblia Vulgata de São Jerônimo, traduzida aqui para o português nós temos duas, que é a do Padre Matos Soares e a do Padre Antônio Pereira de Figueiredo. E ambos, que eu sempre gosto de referenciar, o Salmo 95, versículo 5, fala que os deuses da gente são demônios, mas em outras edições, em outras traduções, fala que são vazios, falam que são ídolos, fala isso e aquilo, mas não falam que são demônios, ou seja, muda sim o significado. Uma palavra muda sim o significado, muda o contexto. E a pessoa até falou o seguinte: não, é a mesma coisa. Então, eu duvido, se for a mesma coisa, as pessoas rezarem essa primeira aqui em público. Você não vê em público. E o seguinte: se as pessoas rezarem essa daqui no público, em público, nas igrejas aí, as pessoas vão sentir a diferença e vão ficar olhando umas para as outras espantadas. Mas por quê? Porque não é igual a essa. Essa mudança aqui é uma mudança modernista. Assim também como acrescentaram aí um quarto mistério, que são os mistérios luminosos. Nossa Senhora, quando fala do saltério, né, mariano, que são os 150 salmos, que no saltério mariano é o rosário, que são as 150 Ave Marias, não são 200, são 150, tem todo o significado, tem toda uma tradição ali por trás. Então, quando se acrescenta os mistérios luminosos, gera uma confusão, porque não existe na tradição
200 salmos. Não existe, gera uma confusão. Existe toda uma devoção de santos, existe toda uma tradição dos papas, sempre, e nenhum papa ousou acrescentar mistérios. Ele apenas reconhecia aquilo que foi doado por Nossa Senhora, os tesouros. Reconhecia e, digamos assim, formalizava, mas não acrescentou. Aí já veio aí João Paulo II, esse falso papa, e acrescentou. É complicado. Mas dito isso, vamos aqui para a obra de onde eu retirei essa oração, que é essa aqui. Os Episódios Maravilhosos de Fátima, pelo Visconde de Montello. Está aqui, ó, de 1921. É uma obra autorizada por um verdadeiro bispo da época, não existia esse falso concílio. Então os bispos, todos eles eram verdadeiros e legítimos. E tem até aqui, ó, para vocês lerem, depois vocês leem na íntegra, mas vou ler aqui essa primeira parte. Diz o seguinte, ó: no cumprimento da missão que Vossa Excelentíssima Reverendíssima se dignou confiar-me, li o opúsculo intitulado Os Episódios Maravilhosos de Fátima, apreciando já em tempos de camaradagem universitária a ciência sólida e a sólida piedade do seu autor. Verifiquei que no citado opúsculo nada há contra a fé ou contra a moral. Repassa-o num acentuado perfume de confiança na Imaculada Virgem Maria, que só poderá fazer bem às almas que o lerem. Ou seja, não tem nada contra a fé e a moral. Ou seja, foi autorizado pelo bispo. Então, ou seja, tem um imprimato, tem um nihil obstat, né? Ou seja, que é justamente isso, que não há nada que esteja contra a fé e a moral. E está aqui, ele faz aqui umas entrevistas, né? O Visconde, e na página 20, que é onde está essa oração aqui, é uma entrevista que ele faz com a conhecida, depois ficou conhecida como a irmã Lúcia, que está justamente aqui, ó, que eu vou ler apenas para vocês essa parte aqui. O Visconde pergunta: já está aqui. Ensinou-te alguma oração? Na página 19, né? A última frase da página 19, que é uma pergunta. Ensinou-te alguma oração? Ele pergunta a irmã. E ela responde: ensinou, e quer que a recitemos depois de cada mistério do rosário. E ele pergunta: sabes de qual essa oração? Resposta: sei. E ele fala: dize lá. E ela diz: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. É essa oração que Nossa Senhora revelou, e ela diz que sabe de cor, ou seja, tinha gravado na memória, estava no coração dela, porque de cor quer dizer de coração, estava no coração dela. Então, a gente tem que respeitar o que foi revelado por Nossa Senhora e não inventar nada, não acrescentar nada. É totalmente diferente você rezar, como eu afirmei aqui, por todas as almas, pedir para socorrer as mais necessitadas e as almas do purgatório. É diferente, totalmente diferente. Não estou aqui levando em consideração que a gente não pode rezar pelas pessoas, por isso e aquilo. Não é essa a questão. É que a gente tem que obedecer ao que foi dito, ao que foi revelado por Nossa Senhora. Isso aqui se assemelha muito com aquela parte da liturgia da missa, né, da consagração, que fala que o sangue de Cristo foi derramado por muitos, só que no modernismo diz que foi por todos. Não é por todos, é por muitos, porque nem todos vão para o céu. O sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, realmente, ele foi derramado para toda a humanidade ser salva, mas nem todos vão ser salvos. Então, no sentido mais profundo, ele vai ser derramado por muitos, porque apenas alguns
vai reconhecer verdadeiramente a preciosidade e o valor inestimável que é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, o que é a Santa Missa. Hoje nós temos muitos ateus, muitos profanadores, satanistas. Você acha que o sangue de Cristo para os satanistas serve para alguma coisa? Não, a não ser para profanação. Então o sangue de Cristo para os satanistas não vai ser para eles, vai ser para muitos, mas não eles. E assim sucessivamente. Isso aqui não é preciso ter PhD para compreender essa questão. E é isso. Por isso que eu resolvi. Interessante, vou até mostrar aqui para vocês. Eu pesquisei na internet essa oração. Eu coloquei para ver se tem nos sites, né, católicos, nas plataformas católicas, mas não tem. Olha aqui, só para vocês perceberem aqui, ó. Eu coloquei aqui no Google, por exemplo, para procurar, para ver se encontra aqui, ó. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Não tem. E quando ele fala essa daqui, ó. Ele lê isso aqui como se fosse a modernista aqui, ó. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Aí depois diz, ó, é uma oração ensinada por Nossa Senhora durante as aparições em Fátima, Portugal, em 1917. Isso aqui é mentira. Isso aqui é falso. A oração ensinada foi a outra, que eu acabei de mostrar para vocês. É por isso que é muito perigoso ficar recorrendo a inteligências artificiais, porque ela vai responder aquilo que ela tem acesso, aos dados que foi alimentado, ao banco de conhecimento que tem lá, e não a verdade. E tem muitas pessoas utilizando ferramentas de inteligência artificiais, fazendo perguntas como se fosse um oráculo, um deus. Isso aqui é idolatria. As pessoas estão usando isso aqui como se fosse um deus, um soberano, fazendo todo tipo de perguntas. Na prática é assim. Aí eu olhei aqui, ó, o Padre Paulo Ricardo, no site dele não tem a oração modernista, né? Esse aqui também, ó, esse blog aqui não tem. Deixa eu ver alguns mais conhecidos aqui, ó. Diocese de São Carlos não tem, a modernista também. Vamos olhar outras aqui. Tá aqui, ó, todos, se vocês forem perceber, todos só tem a modernistas, todos aqui, ó. Católico Orante, Canção Nova, Católico em Oração, todos só tem esse. Mas eu vou voltar aqui porque eu só encontrei um site, que é esse aqui, Sendário, que fala sobre isso, sobre essa oração. Tá até aqui o site, que fala o seguinte, um título que é de 2019, né? As variantes da oração do Rosário de Fátima. Aí fala aqui, a oração original, aqui, ó. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e aliviai as almas do purgatório, especialmente as mais abandonadas, que é justamente a do Visconde de Montelo, que é a que eu acabei de ler para vocês. E tá aqui, ó, do mesmo jeito aqui, ó. Ensinou e quer que recitemos depois de cada mistério do Rosário. Sabes de qual é essa oração? Sei, diz lá, a mesma coisa. Tá vendo? E tem essa outra obra aqui, ó. Os grandes fenômenos da Cova da Íria e a história da primeira imagem de Nossa Senhora de Fátima. Gilberto, alguma coisa Santos aqui, F. Santos. E tá aqui, a oração é a mesma aqui, ó. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Ou seja, duas obras ali que fala, essa obra aqui eu não tenho acesso, eu tive acesso a essa aqui, mas obras da época fala disso aqui. Essa é a oração. E detalhe, como eu vou mostrar para vocês, retornando, como Nossa Senhora falou, né, é para orar após os mistérios. Tem pessoas que lê logo no início, né? Lê o Credo, o Pai Nosso, as Três Ave Marias, o Glória ao Padre, e depois reza essa ejaculatória. Eu faço conforme Nossa Senhora pediu. Eu só rezo
após os mistérios e não antes. Ou seja, eu só leio depois do primeiro mistério, por exemplo, aí eu leio no final. O segundo mistério, eu leio no final. E assim sucessivamente. Tem gente que lê no início. Assim, eu não vejo assim nada tão grave. Aliás, eu não vejo como isso como um equívoco. Mas eu, como Nossa Senhora pediu para rezar após os mistérios, então eu rezo após os mistérios. Aí a quarta questão aqui, né? As meditações dos mistérios foram retiradas da seguinte obra, Devocionário, Alimento da Alma Devota, da editora Santa Cruz. Aqui, passo agora a discorrer, por exemplo, essas 4 foram as notas da primeira edição desse livreto. Aqui, ó. Aí eu acrescentei mais alguns agora, né? Passo agora a discorrer um pouco mais sobre o que acrescentei nessa nova edição. As orações referentes à ação de graças e a saudação final retirei da já mencionada obra do Padre Manuel José, Escudo Admirável. A ação de graças ficará logo após a oração a São José e antes da ladainha de Nossa Senhora, e a saudação final após a referida ladainha. E respeitando a tradição da Igreja, resolvemos, nas orações, adotar o nome Padre ao nos referir a Deus. Por que eu optei por Padre? Na edição anterior, eu tinha colocado Pai, mas eu resolvi Padre. Por quê? Porque eu lendo obras anteriores ao Concílio Vaticano II, vi que se mencionava apenas Padre. E eu percebi que era uma forma mais de reverência a Deus e realmente de respeito para com Nosso Senhor Jesus Cristo, com a Santíssima Trindade, né, Deus Padre, a primeira pessoa, né, do que simplesmente Pai, assim. E eu resolvi, simplesmente assim, eu optei, mais pela questão da tradição. E eu justifico aqui, ó. Constatamos esse nome em diversos devocionários anteriores ao Concílio Vaticano II, tais como Horas Marianas, de 1885, e o Devocionário Magnificar, de 1942. Mesmo sendo obras em português de Portugal e traduzida para o português aqui, nosso brasileiro, era-se utilizado a palavra Padre, para se referir a Deus. Também encontramos na tradução da Bíblia Sagrada da Vulgata Latina, do padre Antônio Pereira de Figueiredo, e que foi editada aqui no Brasil, uma edição de 1952, pelo padre Santos Farinha, em 12 volumes. E eu também verifiquei e tem um nome, ele se refere a Deus na oração lá do Padre Nosso, como Padre. As edições mais modernas, né, coloca o nome Pai, mas eu resolvi colocar o nome Padre por respeito à tradição, por respeito ao tesouro da Igreja. Espero que tenha compreendido. Por quê? Porque também a gente vai ver que mudou-se muitas coisas. Por exemplo, quando a gente vai rezar, né, o símbolo dos apóstolos, ou o credo, está lá, não fala mais do inferno, fala de mansão dos mortos. Isso é uma mudança significativa e modernista. Vamos lá, então. Em relação ao apêndice que eu coloquei, né? As promessas de Nossa Senhora a quem reza o Santo Rosário, retirei da obra seguinte. Os 15 sábados do Santíssimo Rosário, devoção eficacíssima para obter qualquer graça. 8ª edição. Essa edição, eu não coloquei aqui o ano dela, porque eu não tenho encontrado, mas ela é de 1926. E eu coloquei essa edição por quê? Porque além de ser uma obra maravilhosa, magnífica, um verdadeiro tesouro, as palavras utilizadas são palavras não modernistas, não se tem essa ideia de politicamente correto, e as 12 promessas tá com a linguagem bem realmente católica.
Já eu verifiquei, até mesmo em obras, digamos assim, em aqueles livros, até devocionários, em um livrinho, né? Que a gente pode chamar de... esqueci o nome, mas um pequeno livro que fala sobre as 15 promessas. Eu verifiquei que tem umas mudanças em algumas palavras e que muda bastante o significado. Então eu resolvi colocar essa daí, que é mais católica, é mais confiável, e que são obras que são traduzidas, aliás, são obras que têm o imprimato e tem o nihil obstat, ou seja, são obras verdadeiramente católicas. Agora não, qualquer um pode escrever um livro, qualquer um pode editar, qualquer um pode fazer o que for, não tem mais fiscalização, não tem mais nada, nenhum censor que possa condenar a obra, não, está tudo liberal. Então eu prefiro essas obras mais antigas. E continuando, né? É necessário deixar claro, por último, né? É necessário deixar claro que não temos mérito algum na organização desse livreto, pois tudo nele são tesouros de nosso Senhor Jesus Cristo, confiado à Santa Igreja pelas mãos da nossa Santíssima Mãe Maria, que é aqui, no caso específico, o Rosário, né? Que não deixa aqui é uma verdade, né? Apenas sintetizei, né? Então aqui eu não tenho nenhum mérito, a minha família não tem nenhum mérito, nós, digamos assim, em organizar isso aqui. Isso aqui é tudo mérito de nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa cor redentora, que nos deu diretamente o rosário. E é isso. Lembremos sempre do nosso objetivo na Terra, né? Conhecer, amar e servir a Deus, e tudo para a glória de Deus e o bem das almas. Geralmente eu termino assim, peço que vocês esperem mais um pouco, eu vou apresentar agora propriamente a obra. Está aqui, eu finalizei no dia 29 de outubro de 2025, dia de São Narciso. Aí está aqui, como vocês podem ver, né? A primeira parte, né? As orações iniciais. Está aqui, tudo bonitinho, invocação do Espírito Santo. Aí tem o ato de contrição, que é ainda nas orações iniciais. Aí depois o oferecimento, que é a soberana imperatriz, né? Que eu nomeei assim, né? Não tem lá esse nome, mas como é o primeiro, né? Eu resolvi colocar. E geralmente é a tradição, né, da Santa Igreja, né? Por exemplo, os documentos das cartas encíclicas, que geralmente são as primeiras palavras, né? Que dá-se o nome do documento. Igual também o Pai Nosso, né? Porque começa com o Padre Nosso, né? Padre Nosso que estás no céu. Aí eu resolvi colocar aqui, Soberana Imperatriz, que eu nomeei, né? Assim, mas com base na tradição, né? Eu não tirei assim por acaso. E tem essa outra aqui, Uno-me a todos os santos, né? Que eu não nomeei, mas a gente pode nomear essa aqui, esse oferecimento. Aí depois eu coloquei uma pausa para meditar, né? Que é para quem quiser fazer um pedido especial, porque às vezes, né, a gente está rezando junto com a família, ou com alguns conhecidos, uma comunidade, e tem pessoas que querem fazer ali um pedido particular, além, né, desses oferecimentos, tem ali um agradecimento, uma ação de graça, alguma coisa assim nesse sentido. Então esse momento de meditar é justamente para pedir antes de iniciar propriamente o rosário. Aí depois, né, a terceira parte, que é o Santo Rosário propriamente dito, como eu falei, né, a gente começa com o credo, né, que é o símbolo dos apóstolos, meditando os seguintes pontos: fé na presença de Deus, fé no Evangelho e fé e obediência ao Papa como vigário de Jesus Cristo. Como nós não temos um verdadeiro Papa, né, a gente pode rezar, né, com obediência, né, aos verdadeiros papas de outrora, e também na intenção, né, de que Deus nos
digamos assim, nos dê um verdadeiro Papa. Aí está aqui o símbolo dos apóstolos, ou o credo, né? Esse aqui está bem tradicional mesmo, bem católico. Só para vocês terem uma ideia aqui como que o modernismo ele adultera as coisas aqui, ó. Essa parte aqui, ó, descendit ad inferos, que é em latim, aqui, ó. Aí aqui é desceu aos infernos. Olha só como tem uma tradução mais fiel. Aí quando a gente fala desceu à mansão dos mortos. Mas em latim fala ínferos. Ínferos em latim realmente na tradução é inferno. Então não tem para que adulterar. Não tem para que mexer. É isso aqui, pronto, acabou-se. Aí tem aqui o Padre Nosso, né? Unidade de um só Deus, vivo e verdadeiro. Está aqui a oração do Padre Nosso. Aí tem as 3 Ave Marias, né? Primeira Ave Maria em nome do Pai Eterno, que gera seu Filho contemplando-se. Segunda Ave Maria em honra do Verbo Eterno, igual ao Pai, que com ele produz o Espírito Santo. E a terceira Ave Maria em honra do Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho por via de amor. Aí está aqui a Ave Maria. Aí tem o Glória ao Padre. E por último, a oração ao meu Jesus, né? Que é a jaculatória, né? Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno e aliviai as almas do purgatório, principalmente as mais abandonadas. Eu fico feliz, pessoal, não vou negar, eu fico feliz por ter colocado aqui essa oração, ter trazido a verdade para as pessoas, porque eu acredito que todos vocês que têm acesso a esses devocionários não têm essa oração aqui. Você não vai encontrar, por exemplo, os devocionários que eu tenho aqui não se tem, e alguns devocionários que são atualizados, digamos assim, né? Por exemplo, o devocionário de 1885, Magnificar, são as horas marianas, não lembro. Não tem, por quê? Porque a aparição foi em 1917. Mesmo assim, quando foi acrescentado, né? Eles colocaram o modernista, quando foi atualizado, mas não colocaram o original. Isso é um absurdo. Então, eu não sei se não tive acesso, lógico, né? Não adquiri, mas se eu não me engano, o Diogo Rafael Maureira, do site Controvérsia Católica, ele fez uma nova edição das Horas Marianas. Eu não sei se ele colocou o rosário com essa oração. Se ele tiver colocado, ele tenha sido o primeiro. Se não, eu acredito que eu, praticamente, quem ajudei a, digamos assim, trazer à tona e popularizar a verdadeira oração, a verdade. Porque você não encontra absolutamente nenhuma. Até na editora Santa Cruz, em todas não tem, absolutamente não tem. Até hoje, as que eu tive acesso, os devocionários não tem essa oração. Aí está aqui os mistérios, né? Para segundas e quinta-feiras, os mistérios gozosos. Aí os mistérios dolorosos para terças e sextas. Eu escolhi essa daqui porque tem umas petições interessantes. Por exemplo, aqui, ó, mistérios dolorosos. Neste primeiro mistério, contemplamos a excessiva dor e sentimento que teve a Mãe de Deus, vendo seu Santíssimo Filho nas agonias do horto e desumanamente preso por seus inimigos. Por este mistério vos pedimos, Santíssima Senhora, nos alcanceis dor de nossos pecados, espírito de oração em conformidade com a vontade de Deus. Aí eu gostei porque tem a meditação e tem as petições, né? Que a gente vai diariamente pedindo, vai infundindo no nosso espírito e a gente vai santificando. E todos eles têm as petições. E no final, né, tem as orações finais, como eu falei. Salve Rainha, né, tem em latim e português. E a oração ao São Miguel Arcanjo, a oração ao São José e a ação de graças, que eu acrescentei. A ladainha. E por último, a saudação final de São Luís Maria Montfort. E o apêndice, né? Está aqui o apêndice, que é as 15 promessas de Maria aos devotos do Santíssimo Rosário.
Eu vou ler para vocês aqui que é bastante interessante. Não vou comentar, apenas ler. Aqui, ó. Quem me servir constantemente, rezando o meu rosário, receberá qualquer graça especial. Aliás, vou fazer um comentário interessante aqui, que a gente tem que valorizar, pessoal, os tesouros que a igreja tem. Nossa Senhora desceu do céu e entregou o rosário a São Domingos, porque São Domingos, se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acredito que não, ele estava combatendo os hereges, também querendo converter os infiéis, os albigenses, se eu não me engano, e ele conseguiu de todas as formas, que aliás procurou de todas as formas. Ele era um homem santo, um homem intelectual, um homem inteligente. Ele não era uma pessoa simples, comum como eu e você. Ele era um homem santo, vivia de oração, fundou uma ordem, as ordens dos pregadores, né, que depois vem o seu maior expoente, São Tomás de Aquino, mais conhecido, né? Mas era um homem de oração. Ele, se eu não me engano, também é da época de Santo Antônio e São Francisco de Assis. E um homem grandioso, assim, amigo de Deus, um santo, e não conseguia converter os hereges. Daí ele rezando, depois de 3 dias, se não me engano, de oração, Nossa Senhora apareceu para ele e deu o rosário, com a intenção de justamente isso, convencer os hereges, salvar almas. Então, é o que eu falo, o mais importante do que a gente está discutindo, tentando mostrar para hereges, mostrar para esses modernistas, não, a gente tem que rezar por eles, porque muitas das vezes as pessoas estão com a vontade deturpada, com o intelecto deturpado, contaminado. E a gente tem que rezar para que o Espírito Santo amoleça o coração dessas pessoas, tornem elas dóceis à verdade, e que a vontade delas se submeta à vontade de Deus. Isso é que é o mais importante. Então eu vou dar continuidade, começar do início, né? Quem me servir constantemente, rezando o meu rosário, receberá qualquer graça especial. A todos que devotamente rezarem o meu saltério, prometo a minha especialíssima proteção e grandes graças. O rosário será uma poderosíssima armadura contra o inferno, destruirá os vícios, dissipará o pecado e abaterá as heresias. Fará florescer as virtudes, fará conseguir às almas misericórdias copiosíssimas de Deus, atrairá os corações dos homens do vão amor do mundo ao amor de Deus e os elevará ao desejo das coisas eternas. Quantas almas se santificarão por esse meio! A alma que a mim se recomendar por meio do rosário não perecerá. Todo aquele que rezar devotamente o Santíssimo Rosário, meditando nos seus mistérios, não será oprimido por desgraças, não morrerá de morte repentina, mas converter-se-á, se for o caso, aliás, se for pecador, e se conservará em graça, se for justo, e se tornará digno da vida eterna. Os verdadeiros devotos do meu rosário não morrerão sem receber os santos sacramentos. Quero que os que rezarem o meu rosário tenham, na vida e na morte, a luz e a plenitude das graças, e na vida e na morte sejam admitidos a participar dos méritos dos bem-aventurados do paraíso. Eu todos os dias tiro do purgatório as almas devotas do meu rosário. Ou seja, todos os dias, né, aqueles que rezam o rosário e que vão para o purgatório, Nossa Senhora todos os dias tira de lá do purgatório. Os verdadeiros filhos do meu rosário gozarão no céu uma grande glória. Alcançarão tudo quanto pedirem por meio do rosário. 12º, né? 12ª promessa. Os que propagam o meu rosário serão por mim socorridos em todas as suas necessidades. 13ª. Eu alcancei do meu divino Filho, que todos os confrades do rosário possam ter por seus co-irmãos
toda a corte celeste na vida e na morte. Os que rezarem o rosário são meus filhos e irmãos de Jesus Cristo, meu unigênito. A devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa apresentação aqui, do que eu presto. Espero que apreciem e valorizem esse modo de rezar o rosário, esse livreto que eu organizei juntamente com a família. E só recordando, aqueles que tiverem interesse em obter uma cópia, vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp. Uma vez que eu não tenho mais grupo do WhatsApp, deixei apenas com vou deixar apenas o meu contato do pessoal do WhatsApp. E quem quiser que eu coloque aqui uma foto e envie para ficar como esse aqui que eu fiz da minha família, eu faço sem nenhum problema. Só não garanto que eu faça rápido assim, porque já tem 2 pessoas que me pediram. Eu já fiz de uma outra pessoa também, já enviei para ela. Eu só não vou enviar cópias em Word, ou seja, que as pessoas possam editar. Só vou enviar em PDF mesmo, assim. E eu peço encarecidamente que não adulterem nada aqui, não vendam. E é isso. Só peço isso. E espero que respeitem isso. E é isso, pessoal. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo. Agora sim, lembrando que do nosso objetivo aqui na Terra, né? Que é conhecer, amar e servir a Deus, e tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E fiquem todos com Deus e até a próxima.